Meus amigos, antes de entrarmos na questão da tragédia de Suzano, eu gostaria de revelar para vocês alguns gráficos que eu me impressionei muito com a manipulação de dados sobre o desarmamento que vem ocorrendo no Brasil. Eu imaginava que realmente teria havido um decréscimo nas taxas de criminalidade por arma de fogo quando houve o desarmamento lá em 2003. A verdade é que isso foi mascarado. E eu vou explicar para vocês agora como isso foi mascarado. Até agradecendo aqui ao... Vamos aqui achar aqui o nosso internauta que postou isso. O Júnior DJJR, ele postou esta matéria sobre o desarmamento não diminuiu os homicídios. E ele mesmo diz que ele já acreditou, né, nessa questão aí. Eu vou aqui deixar para vocês, então. Primeiro ele diz, eu já acreditei nesse argumento. O homicídio diminuiu após o Estatuto do Desarmamento. Aí ele mostra aqui o gráfico, né, com armas de fogo, e que teria havido, então, havia uma tendência de aumento, quer dizer, vinha crescendo as taxas de homicídio por arma de fogo no Brasil, até o ano lá de 2003, quando houve o Estatuto do Desarmamento, e aí então começa a cair. E se acredita então que essa queda aqui decorreu de terem desarmado a população. Se vocês lembram disso, houve esse desarmamento lá em 2003. E se acreditava então que houve uma redução e que isso foi benéfico. O fato é que não é só, aí ele diz aqui, não é só um outro gráfico aleatório por aí. De fato, há vários deles de diferentes fontes que apontam para a mesma direção. Ou seja, realmente ocorreu vários gráficos registrando, diferentes institutos de pesquisa fizeram essa análise, mas o problema está na fonte. Na fonte. Agora vocês vão entender. Neste caso é simples. Este gráfico, aí aqui nós vamos ver este gráfico aqui, que explica exatamente o que ocorreu. Analisando ESP, o estado de São Paulo. Depois nós temos, então, o estado de São Paulo é a linha azul. Vocês vejam que ocorreu uma grande queda no estado de São Paulo. No resto do Brasil, aqui, Brasil menos São Paulo, que é a linha verde, vocês vejam que não ocorreu. Ocorreu uma queda somente no estado de São Paulo. Por quê? Claro, é óbvio que São Paulo influenciou a estatística do Brasil inteiro. O Brasil acabou tendo uma queda, mas a queda veio especificamente ou prioritariamente do estado de São Paulo. Se não tivesse ocorrido essa queda no estado de São Paulo, o Brasil continuaria como se praticamente nada tivesse ocorrido. Bom, vamos retornar então à análise que o nosso colega aqui fez. Basta procurar por mais gráficos de homicídios do estado de São Paulo, as estatísticas sempre apontam para o mesmo lado. Então ele coletou dados só do estado de São Paulo para ter comprovação de que isso realmente era uma verdade. Realmente eles iniciaram no ano de 2000, como nós podemos ver aqui, e vinham decaindo. Por quê? Então, somente 8 estados, incluindo o Rio de Janeiro, apresentaram alguma queda e nada drástico. A queda drástica só ocorreu em São Paulo. Certo, mas então qual a explicação, né? A explicação para São Paulo ter ocorrido essa queda? Quer dizer que o Estatuto do Desarmamento só funcionou ali? Encontrei um ótimo artigo que fala sobre este caso. Eu vou deixar aqui, vocês podem ver o link, Eu vou depois copiar o link lá na descrição do vídeo para vocês poderem analisar. Em destaque, o relator afirmava que a queda era resultado de classificação inadequada dos óbitos por homicídio que ocorreria no país, uma vez que a polícia deixaria de classificar os, abre aspas, autos de resistência, fecha aspas, isto é, as mortes provocadas pela própria polícia como homicídios. Ou seja, a polícia deixou de classificar as mortes que ela provocava como sendo homicídios por arma de fogo.
Isso acarretou uma queda drástica nos índices de mortes por armas de fogo no estado de São Paulo. Não houve queda de homicídios por causa do desarmamento. Houve queda do registro de homicídios por causa de uma mudança na classificação. Isto, então, é o ponto de partida para nós analisarmos essa questão de homicídios. A questão de Suzano reabre este debate, ainda mais agora que a esquerda quer, de alguma forma, atacar as propostas do Bolsonaro. Se o Bolsonaro disser que A é o melhor para o Brasil, eles vão dizer que não, que é B que é o melhor para o Brasil. Então, a questão de Suzano é uma tragédia terrível. Foi terrível essa tragédia. Suzano foi terrível. Obviamente que esses jovens, eles estavam imbuídos da ideia de fazer esse massacre, independente de armas de fogo. Tanto é que eles levaram arco e flecha, levaram uma besta ou balestra, que é uma arma tão antiga quanto arco e flecha, mas que é muito usada no mundo, ainda como esporte, como na caça. Então, eles também construíram garrafas com material inflamável, que seriam os chamados coquetel Molotov, com um pano na ponta, que aí tu acende o pano, joga, quando a garrafa se quebra, aquilo incendeia tudo. Isso é uma arma muito mais, talvez, perigosa do que um revólver talvez possa ser. Porque imagina se as crianças se trancam numa sala de aula e eles jogam isso na porta, jogam várias garrafas dessas dentro das janelas, pelas janelas. Rapidamente o fogo se espalha. Eles poderiam ter posto fogo numa sala de aula cheia de crianças, como já ocorreu um caso com o uso de combustível. É isso que nós temos que entender, que o problema não é a arma de fogo, o problema é a intenção de matar. É o desejo de provocar esse dano. Porque quem quer matar, vai matar, seja com um carro, joga o carro sobre as pessoas, uma arma branca, uma faca, um machado como eles usaram. Muitas vezes uma arma branca é mais eficiente, mais rápida do que uma arma de fogo. A pessoa que, como eles estavam pesquisando como provocar mortes, encontraram no carro deles vários livros escritos por eles sobre táticas de guerrilha que eles estavam pesquisando. Então, meus amigos, a gente não pode imaginar que o problema vá ser solucionado com o desarmamento. Não. O desarmamento, ele só vai ser benéfico realmente para os criminosos. Para eles, sim, vai ser benéfico. O que nós temos que investir é na educação, no patriotismo, nesses valores que fazem com que o povo se sinta parte de algo maior. Na verdade, é o amor, meus amigos. É o amor, é o sentimento de pertencimento a uma sociedade que quer que todos vivam bem, vivam em harmonia, vivam em paz, que todos sejam felizes. Quando há esse sentimento de sociedade feliz, de sociedade amorosa, de sociedade preocupada, tudo isso se resolve. No momento que um jovem ele percebe que ele vive em um ambiente onde ele vai ter a possibilidade de se desenvolver de forma feliz e saudável, pertencer, ser útil aos outros, ser querido, ser amado, ser útil aos outros, ele vai dar o melhor de si. Agora, uma pessoa que não tem perspectivas, esse jovem já tinha perdido lá a avó, tinha perdido o emprego, tinha abandonado a escola. Eu não estou dizendo que ele é vítima, no sentido, ele é vítima por um lado e ele é culpado pelo outro. Isso não isenta ele do crime, não isenta ele da responsabilidade, da atrocidade que ele fez. Mas também mostra uma certa parcela de responsabilidade que toda a sociedade brasileira tem por não dar as condições adequadas para o desenvolvimento das crianças, por uma perspectiva de futuro saudável para as crianças. Até mesmo se falou que a culpa poderia ser dos jogos, dos videogames. Ora, eu concordo em parte, porque obviamente aqueles games
eles passam para o jovem valores morais, éticos, que estão envolvidos naquelas batalhas, naquelas mortes que ocorrem dentro do jogo. Eu não digo que matar de todo em si é errado. Nós precisamos matar para viver. Nós vivemos daquilo que comemos. E o que comemos são formas de vida, são seres vivos que tiveram de morrer. Obviamente, nós tivemos de matar os seres. Você mata uma galinha para poder comer, você mata uma planta para poder comer. Tudo vem de um ciclo de vida e morte, que é saudável, que é natural. A gente não pode condenar a morte ou o ato em si como sendo algo pecaminoso, abominável, porque isso faz parte do ciclo da vida. A vida se sustenta disso. O problema é a motivação, o porquê que foi feita aquela morte. Quando você mata para se alimentar, há uma justificativa. Quando você mata por prazer, por esporte, por ódio, aí não. Aí nós estamos entrando num terreno perigoso. Quando esses jovens estão jogando um jogo, por exemplo, eu sei que existem jogos de sobrevivência, apenas os jovens entram num ambiente onde eles têm que simular se eles estivessem na natureza tentando sobreviver, então eles vão usar uma arma para matar um animal e se alimentar. Beleza, ótimo. Isso é a realidade da natureza. Isso é saudável. Que não tem nada de errado nisso. Agora, no momento em que o jogo pressupõe entrar num ambiente e matar as pessoas aleatoriamente, como se aquilo desse pontos para eles, como se tornasse eles, simplesmente pelo fato de que eles mataram o maior número de pessoas, isso não tem sentido. Isso perdeu totalmente o sentido. Isso passa valores abomináveis para os jovens. E isso sim deve ser combatido. Agora, não são os videogames, não são os games o problema, mas sim os valores que as pessoas que estão por trás desses games estão passando para os jovens. É a questão, é a mesma coisa você estar portando uma arma para caçar e se alimentar, perfeito. O problema não é a arma, o problema é a sua intenção, a intenção de quem está portando a arma. A mesma coisa é a intenção de quem faz um jogo, o que ele está passando para os nossos jovens. E isso nós temos que avaliar. Nós temos que filtrar, assim como nós temos que filtrar a própria televisão, o que ela está passando para os nossos jovens. Quais são os valores que nós estamos transmitindo, deixando que eles assimilem, né? Porque isso vai determinar a sociedade do futuro. Certo, meus amigos? Essa era a minha mensagem. Um abraço a todos, deixem seu like se gostaram do vídeo, ajudem o nosso canal a crescer. Um grande abraço e um bom dia a todos.